Todo mundo reclama, com maior ou menor intensidade. Acontece que muita gente faz desse hábito um verdadeiro vício. E como toda compulsão, em algum momento acaba fugindo do controle. O pior é que as queixas, em boa parte das vezes, não têm fundamentos que as justifiquem, como uma dor intensa por causa de uma doença ou o enfrentamento de uma perda. Nessas situações, as pessoas sofrem, mas tentam se reerguer. Quem se habitua a reclamar sem parar geralmente o faz indiscriminadamente por motivos banais, ou porque está muito calor, ou porque está muito frio, o trânsito, ou por coisas que poderiam modificar, um emprego ruim, uma amizade abusiva. Se não gastasse tanta energia se lamentando com as lamúrias. Reclamar é uma válvula de escape da emoção desconfortável. Acaba sendo uma saída fácil. Mas quando ocorre com frequência, isso acaba tendo alguns efeitos negativos. Um deles é que a crítica e reclamação são coisas viciantes e roubam energia que poderia ser usada em ações mais práticas para mudanças. Aquela energia motivadora que você teria para entrar em ação, para fazer algo com relação ao que te incomoda, ela diminui. O impulso que você tem para resolver situações, botar a mão na massa, você gasta criticando e reclamando. Sobra menos energia para efetivamente fazer algo concreto que vá ocasionar mudança. Além disso, lamentar-se demais pode até fazer mal para a saúde. A liberação excessiva do hormônio do estresse, o cortisol, por exemplo, não faz bem para o coração e sobrecarrega o fígado. Você alimenta a raiva quando reclama e, consequentemente, libera hormônios. Eu sou Leila e hoje esse é o nosso assunto. Se você gostar do conteúdo, não esquece de curtir, se inscreva no canal se assim desejar. E se lembrou de alguém que adora reclamar, compartilhe esse vídeo. Ele pode ajudar outras pessoas. Então vamos lá, entenda como a reclamação afeta você e as pessoas à sua volta. Quantas vezes você se queixou hoje? Você é uma pessoa que gasta muito tempo com reclamação? E quando está sem ninguém por perto, as reclamações rondam a sua cabeça mesmo assim? Se a sua resposta a essas perguntas for sim, você pode estar contribuindo para o seu próprio estresse. Gente, eu era assim. Tudo era motivo para reclamar. E eu trouxe esse assunto porque ele é muito comum. Eu trago aqui no canal coisas que eu tenho aplicado em minha vida, que eu tenho tentado mudar, que eu quero mudar. E eu senti de compartilhar porque pode ajudar outras pessoas assim como tem me ajudado. Porque reclamar demais, ela prejudica a nossa saúde. Existem muitos fatores que influenciam o estresse e um deles é o nosso próprio comportamento em relação à realidade que nos rodeia. Claro, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e precisamos expressar esse sentimento de alguma forma. Mas na maioria dos casos, as queixas são só lamentos que não produzem nenhuma mudança positiva em nossa vida. Ao contrário, as reclamações podem ter um impacto realmente negativo sobre nós e sobre as pessoas ao nosso redor. E se você fizer isso continuamente, seu corpo pode interpretar essas queixas como uma ameaça. Nesse caso, a resposta ao estresse pode ser ativada, liberando o cortisol para a corrente sanguínea, com o consequente efeito negativo na sua saúde. Quando você reclama, seu corpo libera o hormônio do estresse, o cortisol, que nós já falamos antes. O cortisol muda você para o modo lutar ou fugir, direcionando oxigênio, sangue e energia para longe de tudo, exceto dos sistemas que são essenciais para a sobrevivência imediata. Um efeito do cortisol, por exemplo, é aumentar a pressão arterial e o açúcar no sangue, para que você esteja preparado para escapar ou se defender. Todo o cortisol extra liberado por reclamações frequentes prejudica o nosso sistema imunológico e o torna mais suscetível ao colesterol alto, diabetes, doenças cardíacas e obesidade. Até torna o cérebro mais vulnerável a derrames. Mas então, como ser menos reclamão? Não é fácil, gente, porque se torna um vício, né? O primeiro passo é prestar atenção nas próprias emoções, colocando-se como observador das situações. Olhe para si mesmo como quem observa um quadro. Técnicas de mindfulness, também conhecidas como atenção plena, podem ajudar nesse sentido. Inspirado na meditação budista, esse método ajuda a diminuir a intensidade dos pensamentos, a limpar a mente. Mas lembre-se, eu não falo aqui da insatisfação.
A insatisfação é algo bom, desde que ela te mova para mudanças. Pois, se não estamos satisfeitos com algo em nossa vida, nós iremos tomar ações para mudar. É diferente de ficarmos só reclamando e criticando. Quando sentir algo como raiva, vontade de criticar, preste atenção em como você recebe esses sentimentos. Por que você sentiu raiva? Por que aquilo te incomoda? Nem sempre você encontrará respostas, mas poderá descobrir mais sobre você se parar para apontar o dedo para os outros e refletir sobre si mesmo. Reclamar do outro vem mais do não perceber a gente mesmo. Não dá para generalizar que 100% das vezes esse é o motivo, mas sempre que você se incomoda com algo, isso diz alguma coisa a seu respeito. O que você pode fazer com relação a isso? O problema será mesmo que é do governo, do marido, do filho, do vizinho? Você se desresponsabiliza de qualquer coisa quando fala mal. O outro é um lugar horroroso. E quando a reclamação é um hábito? Outra questão que devemos ter em mente é que a repetição desse hábito pode se tornar um padrão de comportamento e em tudo aquilo que praticamos acabamos nos tornando bons. Portanto, se o que praticamos diariamente é a reclamação, nos tornaremos especialistas na reclamação. Do ponto de vista neurológico, o padrão de comportamento pode ser explicado da seguinte forma. Através do seu cérebro há uma coleção de sinapses separadas por um espaço vazio chamado fenda sináptica. Toda vez que você pensa, uma sinapse dispara mediadores químicos através da fenda para outra sinapse, construindo assim uma ponte sobre a qual o impulso elétrico pode atravessar, carregando em sua carga a informação relevante do que você está pensando. Cada vez que esta carga elétrica é ativada, as sinapses se aproximam umas das outras para diminuir a distância que a carga deve atravessar. De alguma forma, o cérebro está religando o seu próprio circuito para tornar mais fácil a conexão das sinapses, facilitando a ativação do pensamento. Dito de outra forma, quando você repete um comportamento, o cérebro entende que você gosta e permite que ele se torne automático. O cérebro humano adora familiaridades e eficiência. Logo, o seu cérebro se acostuma com a forma que você o vê, com a forma que você o alimenta e busca por repetições. Em outras palavras, quanto mais você reclama, mais torna esse modo padrão de operação do seu cérebro. Os neurônios que lidam com as informações negativas dispararão juntos com a prática e criarão uma nova via neuronal de negatividade. Uma vez que esse padrão seja estabelecido, cada vez que você se depara com uma nova situação ou precisa interpretar experiências que vivencia, o circuito de neurônios estabelecido irá processá-lo da maneira que sabe fazer, por meio de reclamações e pessimismo. O pensamento negativo está relacionado a sentimentos e emoções negativos. Uma vez que você os cultive, eles se tornarão parte de quem você é, e esta será a sua vida. É muito interessante, né? E os efeitos da reclamação nas pessoas próximas? Essa é uma outra razão para repensarmos as nossas reclamações. É o efeito que causamos aos outros. Acabamos sendo invadidos por esse estado de espírito e devemos lembrar que as emoções são contagiosas, tanto as positivas quanto as negativas. Além disso, esse contágio emocional da reclamação se torna uma fonte de estresse. Se contagiamos uns aos outros por meio de reclamações contínuas, no trabalho, por exemplo, o clima no ambiente acabará sendo insalubre. Uma pesquisa do Departamento de Psicologia Biológica e Clínica da universidade na Alemanha, ela afirma que a exposição a estímulos emocionais negativos, como são as reclamações em geral, pode causar as mesmas reações emocionais experimentadas quando estamos extremamente estressados. Já outras pesquisas indicam que a negatividade é tão contagiosa quanto um resfriado. Quando a reclamação se torna um hábito, tanto a pessoa que reclama demais quanto aqueles que convivem com ela sofrem as consequências negativas. Algumas alternativas saudáveis à reclamação. Observe a si mesmo, tente perceber quando você reclama de forma excessiva, causando desconfortos desnecessários.
Pode ter se tornado um hábito e você nem estar ciente de que está fazendo isso. Para tornar-se consciente e poder mudar sua atitude, as práticas de meditação podem ser úteis, pois nelas prestamos atenção aos nossos pensamentos e emoções. Com tais práticas, podemos conhecer nossas tendências e padrões de pensamento, e esse é o primeiro passo para poder mudar. Quando nós treinamos para dedicar alguns minutos por dia à nossa própria observação, nos conhecemos mais e ficamos mais conscientes dos nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos. Assim, podemos tomar nota dos momentos em que nos queixamos, as emoções que esses sentimentos nos causam e avaliar se eles realmente agregam valor à nossa vida, ou, ao contrário, se estão dificultando. É quando podemos escolher agir de outra maneira. Pare de ficar desapontado sobre onde você está e comece a ser otimista sobre para onde você está indo. Para facilitar a sua autoobservação, sugerimos que você adote a técnica do Bullet Journal, um sistema de registro que facilita as anotações e é bastante recomendado pelos terapeutas. Outra alternativa à reclamação é exercitar atitudes de gratidão. Ou seja, quando você sentir vontade de reclamar, mude sua atenção para algo pelo qual você é grato. A gratidão, quando realmente sentida, opera milagres na nossa vida. Se você considera a sugestão pouco convincente, pode mudar de ideia ao saber o que a ciência já descobriu sobre os efeitos da gratidão para a saúde mental. O Dr. Travis Bradbury, em um artigo publicado no site da Talent Smart, apresenta alguns dados interessantes, que é: reservar um tempo para refletir sobre o que você é grato não é apenas a coisa certa a fazer. Reduz o cortisol, o hormônio do estresse, em 23%. Pesquisa conduzida na Universidade da Califórnia descobriu que pessoas que trabalham diariamente para cultivar uma atitude de gratidão melhoraram o humor e a energia e substancialmente menos ansiedade devido aos níveis mais baixos de cortisol. Sempre que você tiver pensamentos negativos ou pessimistas, use isto como uma dica para mudar de marcha e pensar sobre algo positivo. Com o tempo, uma atitude positiva se tornará um estilo de vida. Então, bora praticar a gratidão? Bora pensar positivo e se observar? Que tal um desafio de 21 dias sem reclamar? Faça o teste e veja coisas boas vindo para você. Um grande abraço, gratidão e até mais.